que a cruzada mais sagrada, reunida sob os estandartes da fé para libertar a Terra Santa, desviou-se 1.200 quilômetros de seu curso para saquear e destruir a maior cidade cristã do mundo, e como um punhado de mercadores de uma lagoa pantanosa conseguiu orquestrar a falência do Império Bizantino, o herdeiro direto de Roma, sem disparar um único tiro de suas próprias galeras? A resposta para essas perguntas não está nos anais da piedade ou da glória militar. Ela se encontra nos livros caixa de Veneza, escrita com a tinta invisível do cálculo frio e da ambição desmedida. No início do século XIII, a República de Veneza era uma anomalia, uma cidade construída sobre a água, sem terras para cultivar e sem recursos naturais para explorar. Sua única riqueza era a engenhosidade humana, afiada pela necessidade e polida pelo desprezo por qualquer dogma que não pudesse ser convertido em lucro. Seus governantes, uma oligarquia de famílias mercantes, que mais tarde seriam conhecidas como a nobreza negra, viam o mundo não como um palco para o drama da salvação, mas como um vasto mercado a ser dominado. E seu principal concorrente, o guardião das rotas comerciais para o Oriente, o suntuoso e arrogante Império Bizantino, era um obstáculo que precisava ser removido. A oportunidade surgiu no ano de 1202, com o chamado para a Quarta Cruzada. Enquanto os nobres cavaleiros da França e da Alemanha sonhavam em libertar Jerusalém, os venezianos sonhavam com balanços comerciais favoráveis. A eles foi confiada a tarefa de fornecer a frota para transportar o exército cristão para o Egito. O contrato foi assinado, os navios foram construídos, a maior armada que o mundo medieval já vira estava ancorada na lagoa. Mas então, um problema conveniente surgiu. Os cruzados não conseguiram reunir o valor total do pagamento. Estavam presos em Veneza, endividados até a alma, antes mesmo de desembainhar suas espadas, e foi nesse momento que o doge Enrico Dandolo, um homem com mais de 90 anos, cego, mas com uma visão que se estendia por séculos, fez sua jogada. Ele se apresentou aos líderes cruzados não como um credor, mas como um benfeitor. Propôs um acordo generoso. A dívida seria adiada se os nobres cavaleiros o ajudassem a resolver um pequeno problema de negócios. A primeira parada seria a cidade de Zara, um porto cristão na Dalmácia, mas, infelizmente para seus habitantes, um concorrente comercial de Veneza. Os cruzados, desconfortáveis, mas presos pela dívida, concordaram. A cidade foi tomada e saqueada, e o Papa Inocêncio III, horrorizado, excomungou todo o exército cruzado, incluindo os venezianos. Mas, para Dandolo, a excomunhão era apenas um custo operacional. Zara foi apenas o ensaio. O verdadeiro prêmio era Constantinopla. Usando um pretendente exilado ao trono bizantino como pretexto, Dandolo convenceu os líderes cruzados de que uma pequena intervenção na capital do Império do Oriente não apenas pagaria suas dívidas restantes, mas os cobriria de ouro e glória. A lógica era impecável e perversa. Por que marchar por desertos para lutar contra os sarracenos, quando a cidade mais rica do mundo estava indefesa, dividida por intrigas palacianas e esperando para ser colhida? O que se seguiu em abril de 1204 não foi uma batalha, foi um desmembramento corporativo. Os cavaleiros da fé, transformados em mercenários por dívidas, invadiram as muralhas de Constantinopla. Durante 3 dias, a cidade que preservara o conhecimento da antiguidade por 1000 anos foi submetida a uma orgia de destruição. Palácios foram queimados, igrejas profanadas, bibliotecas transformadas em cinzas. Os venezianos, no entanto, não estavam interessados no vandalismo caótico. Eles eram ladrões profissionais. Enquanto os cavaleiros franceses estupravam e matavam, os agentes venezianos, com listas detalhadas em mãos, dirigiam-se diretamente aos tesouros.
Eles não levaram apenas ouro, prata e joias. Eles levaram relíquias sagradas, estátuas de bronze, manuscritos antigos e, o mais importante, os segredos do poder bizantino. Os famosos cavalos de bronze que hoje adornam a Basílica de São Marcos são apenas uma lembrança grosseira desse saque sistemático. O verdadeiro triunfo veneziano não foi o butim material, mas a aquisição completa do modelo de negócios de seu concorrente. Veneza assumiu o controle das ilhas gregas, dos portos estratégicos e das rotas comerciais que Bizâncio havia monopolizado por séculos. Eles não conquistaram o império, eles o liquidaram e venderam suas partes. Enrico Dandolo, o doge cego, tornou-se o arquiteto da maior aquisição hostil da história, um ato de pirataria corporativa disfarçado de guerra santa. Ele provou um princípio fundamental que guiaria a nobreza negra por séculos. Por que governar territórios quando se pode controlar o comércio? Por que gastar dinheiro em exércitos de ocupação quando se pode escravizar nações inteiras com dívidas? Impérios construíam exércitos para conquistar terras, e os venezianos criavam dívidas para conquistar impérios. O mundo nunca mais seria o mesmo. A queda de Constantinopla não foi apenas o fim de um império. Foi o nascimento de outro, um império sem terras, sem coroa, cuja capital era o livro-razão e cujo único Deus era o lucro. O que é mais assustador, um tirano com uma espada ou um banqueiro com um livro de dívidas? A espada pode tirar uma vida, mas a dívida pode escravizar gerações. Enquanto os cronistas da Europa lamentavam a profanação da cidade sagrada, em Veneza, os contadores trabalhavam dia e noite. O ouro de Bizâncio foi derretido e cunhado em ducados venezianos que se tornaram a moeda de reserva da Europa. Mas a nobreza negra compreendeu uma verdade mais profunda. O ouro era um fardo. Era pesado, difícil de transportar e vulnerável a roubos. A verdadeira riqueza, a riqueza que constrói impérios invisíveis, não estava no metal, mas no controle de sua abstração, a dívida. Com o capital e o conhecimento adquiridos em Constantinopla, Veneza se tornou um laboratório para a criação do capitalismo moderno. Eles aperfeiçoaram a contabilidade por partidas dobradas, uma invenção que permitia não apenas registrar lucros, mas também rastrear e gerenciar complexas redes de crédito e débito. Foi uma revolução silenciosa, mais poderosa do que qualquer invenção militar. Pela primeira vez na história, a riqueza podia ser criada do nada, através da simples manipulação de entradas em um livro contábil. A dívida deixou de ser uma vergonha pessoal para se tornar um instrumento de Estado, uma ferramenta de poder. O gênio veneziano transformou a obrigação em um ativo. O conceito de dívida pública foi a sua obra-prima. Antes de Veneza, quando um rei precisava de dinheiro para uma guerra, ele implorava a agiotas ou extorquia seus súditos. Os venezianos criaram um sistema muito mais elegante. O governo, a própria república, começou a emitir títulos, promessas de pagamento futuro, com juros, chamados de prestiti. Cidadãos ricos eram obrigados a comprar esses títulos, transformando seus ativos em empréstimos para o Estado. Em troca, recebiam um fluxo constante de juros, pagos pelos impostos cobrados de toda a população. O que parecia ser um sacrifício patriótico era, na verdade, o maior esquema de transferência de riqueza da história. Um pequeno grupo de famílias ricas emprestava dinheiro ao Estado e o Estado usava seu poder de tributação sobre todos para pagar a essas mesmas famílias com juros. O governo se tornou um devedor perpétuo de sua própria elite. Você seria capaz de sacrificar a prosperidade do seu país por ganho pessoal, sabendo que ninguém jamais descobriria? Para a nobreza negra, essa não era uma questão moral. Era um plano de negócios. As longas e dispendiosas guerras contra sua principal rival, Gênova, tornaram-se o campo de testes perfeito
para essas novas tecnologias financeiras. Cada nova campanha militar exigia mais dinheiro, o que levava a novas emissões de títulos de dívida. A guerra se tornou o motor da economia financeira. Quanto mais longa e sangrenta a guerra, mais oportunidades para os financistas emprestarem ao Estado e mais a população em geral era tributada para pagar os juros. A nobreza negra descobriu o segredo alquímico, como transformar o sangue dos soldados e as lágrimas dos cidadãos em ouro puro em seus cofres. Eles criaram um sistema auto-perpetuador. O medo da guerra justificava impostos mais altos, e os impostos mais altos eram usados para pagar os juros da dívida detida por aqueles que se beneficiavam da guerra. Foi a criação da primeira versão do complexo militar industrial, 700 anos antes do termo ser cunhado. A dívida nacional não era vista como um fardo, mas como um cimento que unia a oligarquia ao Estado, garantindo sua lealdade e seu poder contínuo. Para gerenciar essa complexa máquina de dívidas, Veneza criou os fondi, os precursores dos bancos centrais e dos fundos de investimento. Essas instituições compravam e vendiam os títulos do governo, estabilizando seu valor e criando um mercado secundário. Isso significava que a dívida podia ser negociada, transformada em um ativo líquido. Um pedaço de papel, uma promessa do governo, agora tinha um valor real e flutuante. A riqueza se desmaterializou. Ela não estava mais nos baús, mas nos livros contábeis. Os venezianos também foram pioneiros nos contratos futuros, permitindo que os mercadores apostassem nos preços futuros de commodities, como pimenta ou trigo. Eles estavam, na prática, vendendo o que ainda não possuíam, especulando sobre o futuro. Isso introduziu um nível de abstração e risco no comércio que era inédito. Eles não estavam apenas negociando bens, estavam negociando o próprio tempo. Estavam construindo um mundo onde o lucro poderia ser obtido não da produção, mas da especulação, não do trabalho, mas da manipulação de informações e expectativas. A Lagoa de Veneza não era mais apenas um porto, tornara-se o primeiro mercado de ações do mundo, um cassino onde o destino de nações era decidido pelo lançamento de dados financeiros. O sistema era tão eficiente e implacável quanto belo em sua lógica. Um sistema de cobrança de impostos, apoiado por uma burocracia brutal e informantes, garantia que o fluxo de caixa para pagar os juros da dívida nunca parasse. Qualquer um que questionasse o sistema era rapidamente silenciado. A blasfêmia em Veneza não era contra Deus, era contra a santidade da dívida. Eles criaram um ciclo fechado. O poder político protegia os interesses dos financistas, e a riqueza dos financistas financiava o poder político. A República de Veneza se tornou o modelo para o Estado capitalista moderno, uma entidade governada não por um rei ou por um imperador, mas por um conselho de banqueiros e credores, cujas decisões eram guiadas por uma única métrica: o retorno sobre o investimento. O saque de Constantinopla lhes deu o capital inicial, mas foi a invenção da máquina de dívida perpétua que lhes deu o poder duradouro. Eles haviam descoberto que a forma mais eficaz de controle não é a corrente de ferro, mas a corrente de ouro da dívida. Eles não precisavam mais de exércitos de cruzados para subjugar seus inimigos. Eles só precisavam de seus livros-caixa e da disposição humana de acreditar em promessas escritas em papel. O que você acha que foi mais decisivo para a ascensão de Veneza? O cinismo de seus líderes ou a ganância de seus inimigos? Deixe sua opinião nos comentários. O ouro e o papel, no entanto, eram apenas ferramentas. A nobreza negra de Veneza rapidamente percebeu que o ativo mais valioso em seu império, em expansão, não era tangível, era a informação. Em um mundo de reis analfabetos e generais supersticiosos, o conhecimento prévio dos movimentos de um rival,
da fraqueza de um monarca ou da iminência de uma quebra de safra valia mais do que qualquer frota de navios mercantes. Controlar o fluxo de informações significava controlar a própria realidade, e assim, paralelamente à sua revolução financeira, Veneza construiu a primeira e mais sofisticada máquina de inteligência do mundo. Uma organização tão secreta e eficiente que faria as agências de espionagem modernas parecerem amadoras. Eles criaram uma burocracia do segredo, um Estado dentro do Estado, cujo único propósito era saber tudo sobre todos, tanto amigos quanto inimigos. Esse nervo central do Império Invisível era o infame Conselho dos Dez, formado em 1310. Ostensivamente para lidar com ameaças à segurança do Estado, o Conselho rapidamente evoluiu para um governo sombrio, operando acima da lei e respondendo apenas a si mesmo. Seus membros, eleitos entre as famílias mais poderosas da nobreza negra, governavam das sombras, e suas decisões eram finais e irrevogáveis. O Conselho dos Dez transformou a espionagem de uma arte ocasional em uma ciência sistemática. Eles teceram uma teia de inteligência que se estendia de Londres a Pequim. Seus agentes não eram apenas homens encapuzados com adagas. Eram os embaixadores venezianos, os mais respeitados e mais bem informados diplomatas da Europa. Cada embaixador era, antes de tudo, um mestre espião. Ao final de seu mandato, ele era obrigado a apresentar ao Conselho um relatório exaustivo, a Relazione, detalhando não apenas a política e a economia do país anfitrião, mas também os vícios, as dívidas, os amantes e os segredos mais sombrios de seus governantes. Esses relatórios, arquivados meticulosamente em Veneza, constituíam o banco de dados geopolítico mais abrangente do mundo. Eles permitiam que a nobreza negra jogasse xadrez enquanto seus oponentes ainda estavam aprendendo as regras das damas. Eles sabiam qual rei podia ser subornado, qual ministro podia ser chantageado e qual general estava secretamente insatisfeito. A informação não era apenas poder, era a matéria-prima da manipulação. A rede se estendia muito além do corpo diplomático. Mercadores venezianos em postos comerciais distantes eram os olhos e ouvidos da República, relatando movimentos de tropas, preços de commodities e rumores locais. Padres e monges com acesso aos segredos do confessionário eram recrutados. As famosas cortesãs de Veneza, as mulheres mais cultas e desejadas da Europa, eram mestras em extrair segredos de alcova de príncipes e cardeais visitantes. O Conselho dos Dez não tinha escrúpulos. Eles usavam tudo e todos: o sexo, a fé, a ganância, todas as fraquezas humanas eram alavancas a serem puxadas. Dentro da própria Veneza, o sistema de vigilância era total. As famosas botti di leone, ou bocas de leão, caixas de correio de pedra espalhadas pela cidade, permitiam que qualquer cidadão depositasse denúncias anônimas contra seus vizinhos. Ninguém estava seguro. Um comentário descuidado em uma taverna, uma queixa sobre impostos, um negócio que parecia muito próspero, tudo podia levar a uma visita noturna dos agentes do Conselho. O medo era a principal ferramenta de controle doméstico, uma névoa de paranoia que sufocava qualquer dissidência antes mesmo que ela pudesse nascer. O cidadão comum de Veneza gozava de uma prosperidade material sem precedentes, mas pagava por ela com sua liberdade de expressão e sua paz de espírito. Quando a chantagem e o suborno não eram suficientes, o Conselho dos Dez não hesitava em recorrer a métodos mais permanentes. O assassinato político foi elevado a uma forma de arte. Eles tinham um orçamento oficial para despesas extraordinárias, um eufemismo para a contratação de assassinos. O veneno era a arma preferida, sutil, difícil de rastrear e terrivelmente eficaz. Cantarella, uma variação do arsênico supostamente desenvolvida para a família Borgia,
era uma das especialidades venezianas. Um sultão otomano inconveniente, um parceiro de negócios que se tornara muito ganancioso, um doge rival que ameaçava o poder da oligarquia, todos podiam encontrar um fim súbito e misterioso. Os arquivos do Conselho dos 10, que sobreviveram parcialmente, estão repletos de discussões frias e burocráticas sobre o custo-benefício de eliminar um inimigo. A vida humana era mais uma variável na equação do lucro e do poder. Para eles, a moralidade era um luxo que uma cidade construída sobre a água não podia se permitir. Eles operavam com base em um princípio simples: o fim, a sobrevivência e a prosperidade de Veneza, ou mais precisamente, de sua classe dominante, justifica absolutamente qualquer meio. A supremacia da inteligência veneziana lhes deu uma vantagem decisiva por séculos. Enquanto outras nações travavam guerras em campos de batalha, Veneza travava suas guerras mais importantes nos corredores do poder e nos quartos dos reis. Eles sabiam quando comprar grãos antes de uma seca, quando vender a moeda de um reino antes de uma rebelião, e quando financiar um pretendente ao trono para desestabilizar um concorrente. Eles eram os mestres do caos controlado. Em vez de lutar contra o poderoso Império Otomano, eles se tornaram seus principais parceiros comerciais, enquanto vendiam secretamente informações estratégicas sobre os turcos a seus inimigos cristãos, lucrando com ambos os lados do conflito. A duplicidade não era uma falha de caráter, era a política de Estado oficial. Eles transformaram a informação em uma arma mais letal que qualquer canhão. Enquanto outros impérios se expandiam através da conquista de terras, Veneza se expandia através da conquista de segredos. Este império de informações, governado pelo medo e pela análise fria, era invisível, mas onipresente. Seu legado não está nos monumentos de pedra, mas nas práticas de vigilância e manipulação que se tornaram o padrão para todos os serviços de inteligência que vieram depois. Eles ensinaram ao mundo que o verdadeiro poder não vem de gritar ordens, mas de sussurrar nos ouvidos certos. E o segredo mais bem guardado de todos era a própria existência desse poder. No início do século XVI, a nobreza negra de Veneza enfrentou a maior ameaça à sua existência. Não era o Império Otomano no leste, nem a ascensão da Espanha no oeste. Era a consolidação de poder sob um único homem, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V da Casa de Habsburgo. Seu império era um colosso que se estendia da Alemanha à Espanha e às Américas. Pela primeira vez, Veneza estava sendo cercada por uma única superpotência que ameaçava engolir a Península Italiana e controlar tanto as rotas comerciais do Mediterrâneo quanto as novas rotas atlânticas. Uma guerra direta era suicídio. Os exércitos dos Habsburgos eram vastos e seus cofres estavam cheios de ouro e prata do Novo Mundo. A oligarquia veneziana, fiel à sua natureza, não procurou uma solução militar. Em vez disso, eles elaboraram um plano de uma audácia e cinismo de tirar o fôlego. Se não podiam derrotar o império em batalha, eles o destruiriam por dentro, usando a arma mais poderosa e volátil da época, a fé. Eles decidiram atiçar os fogos da heresia religiosa para incendiar o coração do império de seu inimigo. A Reforma Protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, foi um presente dos céus para os estrategistas venezianos. O que começou como uma disputa teológica sobre indulgências rapidamente se tornou um movimento político que ameaçava despedaçar a unidade do Sacro Império Romano-Germânico. Os príncipes alemães, ansiosos por se libertarem do controle do imperador e confiscar as vastas riquezas da Igreja Católica em seus territórios, viram em Lutero um campeão. E Veneza viu nesses príncipes os instrumentos perfeitos para sua grande estratégia. Através de seus bancos e redes comerciais na Alemanha,
os venezianos começaram a canalizar secretamente fundos e apoio logístico para a Liga de Esmalcalda, a aliança de príncipes protestantes. Eles não se importavam com a doutrina da justificação pela fé. Eles se importavam com o fato de que cada novo convertido ao protestantismo era um soldado a menos para o imperador Carlos V. Cada ducado enviado para a Alemanha era um investimento na desestabilização de seu maior rival. Ao mesmo tempo, Veneza mantinha uma fachada impecável de lealdade ao Papa e à fé católica. Eles participaram da Liga Santa contra os turcos, enviaram delegados ao Concílio de Trento e se apresentaram como os campeões da cristandade. Era um jogo duplo magistral. Em Roma, eles eram os filhos mais devotos da Igreja. Em Augsburgo, eles eram os melhores amigos dos reformadores. As famosas tipografias de Veneza, as mais avançadas da Europa, desempenharam um papel crucial. Enquanto imprimiam bíblias católicas e tratados de santos para o mercado do sul, suas prensas também produziam secretamente panfletos luteranos e propaganda anticatólica para serem contrabandeados para o norte da Alemanha. Eles controlavam a narrativa, alimentando as chamas da discórdia religiosa em ambas as direções. Eles entendiam que um mundo dividido por ódios ideológicos era um mundo fácil de manipular e explorar. A nobreza negra se tornou a patrocinadora invisível da primeira grande guerra de informação da Europa. Você acredita que grandes conflitos ideológicos são impulsionados por convicções genuínas ou são, mais frequentemente, orquestrados por interesses ocultos? O plano veneziano atingiu seu clímax sangrento na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Este conflito, um dos mais devastadores da história europeia, transformou a Alemanha em um cemitério. Exércitos de mercenários católicos e protestantes, muitas vezes financiados indiretamente pelos mesmos banqueiros, marcharam para frente e para trás pelo campo, deixando um rastro de fome, peste e morte. Cidades inteiras foram dizimadas. A população do Sacro Império Romano-Germânico foi reduzida em quase um terço, e durante todo esse tempo, Veneza permaneceu oficialmente neutra, observando de longe como seu principal adversário geopolítico se autodestruía. Seus diplomatas agiam como mediadores, seus banqueiros financiavam ambos os lados através de intermediários e seus mercadores lucravam com a venda de armas e suprimentos para os exércitos em guerra. Era a estratégia do caos controlado levada à sua perfeição diabólica. Eles não precisaram disparar um único tiro, eles apenas forneceram os fósforos e o combustível para a pira funerária da Europa. A Paz de Westfália, que encerrou a guerra em 1648, foi a maior vitória estratégica de Veneza. O Sacro Império Romano-Germânico foi permanentemente enfraquecido, fragmentado em centenas de pequenos estados que nunca mais representariam uma ameaça unificada. O poder do imperador e do papa foi quebrado. O princípio de cuius regio, eius religio, de quem é a região, é a religião, consagrou a divisão religiosa da Europa. E o mais importante, um novo sistema de relações internacionais nasceu, baseado no equilíbrio de poder entre Estados-nação soberanos. Foi Veneza que, das sombras, ajudou a projetar este novo tabuleiro de xadrez, um tabuleiro perfeitamente adequado para seu estilo de diplomacia e intriga. Em um mundo de muitas potências rivais, um jogador inteligente e rico como Veneza sempre poderia manipular o equilíbrio a seu favor, jogando um contra o outro. Eles transformaram a Europa em um caldeirão de conflitos perpétuos, e eles se posicionaram como os únicos que podiam lucrar com o caos. A heresia tinha sido a arma mais eficaz em seu arsenal. Eles provaram que as ideias, quando devidamente armadas e financiadas, podiam ser mais destrutivas do que qualquer exército. A nobreza negra havia se tornado mestre
em jogar com as cordas mais profundas e sagradas da alma humana, não para criar harmonia, mas para compor uma sinfonia de destruição. O que você faria se tivesse o poder de iniciar um conflito que enfraqueceria seu maior rival, mas custaria milhões de vidas? Você escolheria a paz com risco para si mesmo ou a guerra com lucro garantido? Escreva sua escolha nos comentários e vamos ver quem prevalece. No entanto, mesmo no auge de seu poder manipulador, a nobreza negra era pragmática o suficiente para ver as nuvens de tempestade se formando no horizonte. O mundo estava mudando. O centro de gravidade econômico estava se deslocando do Mediterrâneo, que eles dominavam, para o Atlântico. As novas rotas comerciais para as Américas e o Extremo Oriente, abertas por Portugal e Espanha, e logo dominadas pelos holandeses e ingleses, ameaçavam tornar Veneza um beco sem saída geopolítico. Lutar contra essa maré histórica seria fútil e caro. Uma corporação inteligente não afunda com um navio obsoleto. Ela vende suas ações e investe em uma nova frota. E foi exatamente isso que a nobreza negra decidiu fazer. Se não podiam mais ser o centro do mundo, eles se certificariam de controlar os novos centros. Começou a operação mais ambiciosa de sua história, a transferência de seu capital, conhecimento e modelo operacional para praças mais promissoras. Foi uma migração de poder, uma mudança de sede corporativa em escala global. Veneza não estava caindo, estava se metamorfoseando. O primeiro destino foi a Holanda, a jovem República Holandesa, com sua cultura mercantil, ética protestante do trabalho e crescente poder naval, era um terreno fértil para as sementes venezianas. As famílias da nobreza negra começaram a transferir discretamente seu capital para os bancos de Amsterdã, que rapidamente se tornou o novo centro financeiro da Europa. Eles estabeleceram laços familiares e de negócios com a elite holandesa. O modelo veneziano de dívida pública foi avidamente adotado pelos holandeses para financiar sua longa guerra de independência contra a Espanha. O Banco de Amsterdã, fundado em 1609, embora publicamente controlado, operava com base nos princípios de sigilo e finanças internacionais que haviam sido aperfeiçoados na Lagoa. A influência veneziana era como um rio subterrâneo, invisível na superfície, mas nutrindo as raízes da nova potência holandesa. A nobreza negra não precisava governar a Holanda, eles apenas precisavam possuir sua dívida e aconselhar seus líderes. A criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1602 foi a apoteose desse transplante de modelo. A VOC, como era conhecida, era Veneza em escala global. Era uma corporação privada com poderes de Estado. Tinha o direito de cunhar sua própria moeda, de negociar tratados, de manter seus próprios exércitos e marinhas e de declarar guerra. Era um império corporativo, muito mais eficiente e impiedoso do que qualquer império governado por um rei. A VOC monopolizou o comércio de especiarias, cometeu genocídios para controlar a produção de noz moscada e estabeleceu colônias da África do Sul à Indonésia. Seus acionistas em Amsterdã, entre eles muitos com laços e capital venezianos, colheram lucros astronômicos. A nobreza negra havia exportado com sucesso seu sistema, um poder oligárquico baseado na finança, na inteligência e no poder naval, operando através de uma entidade corporativa com soberania própria. O pragmatismo cínico de Veneza havia encontrado um novo e mais vigoroso hospedeiro. Mas a Holanda, apesar de seu sucesso, era pequena. O verdadeiro prêmio era a Inglaterra. Uma nação insular, com potencial para dominar os mares e com uma classe mercantil ambiciosa, a Inglaterra era o veículo perfeito para levar o modelo veneziano à dominação mundial. A transferência de poder para a Inglaterra foi um processo longo e complexo, culminando no que a história oficial chama de Revolução Gloriosa, de
1688. Um consórcio de financistas de Amsterdã, representando interesses entrelaçados venezianos e holandeses, financiou a invasão da Inglaterra por Guilherme de Orange. O rei Jaime II foi deposto e Guilherme foi instalado no trono, não como um monarca absoluto, mas como um parceiro de negócios da oligarquia financeira. Sua primeira tarefa foi sancionar a criação de uma instituição que garantiria o poder de seus patrocinadores para sempre, o Banco da Inglaterra. Fundado em 1694, o Banco da Inglaterra foi a obra-prima final do projeto veneziano. Era uma cópia carbono do modelo original, mas em uma escala muito maior. Era um banco privado, de propriedade de acionistas anônimos, que recebeu o monopólio de emitir a moeda nacional. O banco emprestava dinheiro ao governo com juros para financiar suas guerras. Para garantir o pagamento dos juros, o parlamento, agora controlado pelos aliados da oligarquia, concedeu ao banco o poder de cobrar impostos diretos da população. Em um único golpe, a nação inglesa tornou-se permanentemente endividada a um cartel de banqueiros privados. A dívida nacional, que era praticamente zero antes da Revolução Gloriosa, explodiu. O modelo da dívida perpétua, aperfeiçoado nas guerras contra Gênova, agora estava sendo usado para financiar a construção do Império Britânico. O Partido Veneziano em Londres, como era conhecido, havia triunfado. Eles haviam capturado o sistema financeiro da potência mundial em ascensão. A velha nobreza negra de Veneza podia agora se permitir desaparecer nas brumas da história. Sua missão estava cumprida. Seu DNA, seu sistema operacional de governança através da dívida e da manipulação, havia sido transplantado com sucesso para um novo corpo, mais forte e com um alcance global. O Império Invisível não tinha mais uma cidade como capital. Sua sede agora era o próprio capital, flutuando livremente entre Amsterdã, Londres e qualquer outro centro que servisse a seus interesses. Com o controle do sistema financeiro britânico assegurado, a nova encarnação da nobreza negra, agora operando a partir da City de Londres, voltou sua atenção para a demolição das estruturas de poder restantes no continente europeu. Os antigos regimes, as monarquias absolutas baseadas no direito divino e na aristocracia fundiária, eram um anacronismo, eram imprevisíveis, ineficientes e, o mais importante, resistentes ao controle total pelos financistas internacionais. Um novo sistema operacional social era necessário, um que substituísse a lealdade ao trono e ao altar pela lógica do contrato e do interesse próprio. O século XVIII, a era do Iluminismo, tornou-se o campo de batalha ideológico onde as fundações do velho mundo seriam minadas. A oligarquia não lutou com exércitos, mas com ideias. Eles criaram e financiaram fábricas de pensamento para produzir as ideologias que derrubariam seus rivais. Os salões de Paris e as sociedades filosóficas de Londres, aparentemente centros de debate livre e esclarecido, foram fortemente patrocinados e influenciados por agentes do Partido Veneziano. Eles promoveram uma visão de mundo materialista e radical. Filósofos como John Locke, cujas ideias sobre direitos naturais e governo limitado pareciam libertadoras, também forneceram a justificativa filosófica para a santidade da propriedade privada, especialmente a propriedade financeira, e para um governo cujo principal propósito era proteger os interesses dos homens de posses. Enciclopedistas como Voltaire e Diderot, enquanto atacavam a superstição e o poder da Igreja Católica, também promoviam um ceticismo que corroía todas as formas de autoridade tradicional, deixando um vácuo que seria preenchido pelo poder do dinheiro. Eles não estavam interessados em libertar a mente humana por si só. Estavam interessados em libertar o capital de todas as restrições morais e tradicionais.
A razão em suas mãos tornou-se uma arma para dissolver os laços sociais que impediam a monetização total da vida humana. A maçonaria tornou-se o veículo perfeito para organizar e disseminar essas novas ideias. As lojas maçônicas, com seus rituais secretos, estrutura hierárquica e rede internacional, eram uma ferramenta ideal para recrutar agentes de influência e coordenar ações políticas sem um comando central visível. A elite da sociedade europeia, nobres progressistas, intelectuais, comerciantes e oficiais militares, se reunia nas lojas, onde absorvia as novas doutrinas do liberalismo, do republicanismo e, em suas formas mais radicais, do ateísmo. A ideologia da liberdade, igualdade e fraternidade não nasceu nas ruas de Paris. Foi cuidadosamente cultivada por décadas nos ambientes fechados dessas sociedades secretas. Era o software ideológico projetado para derrubar o hardware político da velha ordem. A crença no progresso e na perfectibilidade humana mascarava um objetivo muito mais pragmático: a criação de uma sociedade atomizada de indivíduos egoístas, facilmente governáveis através de suas dívidas e de seus apetites. A Revolução Francesa, de 1789, foi a obra-prima dessa estratégia de demolição. A França, a maior potência militar e cultural do continente, era o principal rival do Império Britânico. Destruí-la por dentro era uma prioridade estratégica. Agentes britânicos e financistas internacionais trabalharam nos bastidores para exacerbar a crise. Eles financiaram os panfletários mais radicais, como Jean-Paul Marat. Eles ajudaram a organizar a crise alimentar que levou à marcha sobre Versalhes, especulando sobre os preços dos grãos para criar fome artificial. Facções como os jacobinos, liderados por Robespierre, receberam apoio financeiro para levar a revolução a seus extremos mais sangrentos. O objetivo não era criar uma república estável e próspera na França. O objetivo era o caos, o reino do terror, a guilhotina, as guerras civis e, finalmente, as guerras napoleônicas que se seguiram mergulharam a França e a Europa em um banho de sangue por 25 anos. Enquanto a França se exauria, a oligarquia em Londres colhia os benefícios. Primeiro, seu principal concorrente geopolítico foi neutralizado por uma geração. Segundo, as guerras revolucionárias e napoleônicas geraram uma dívida pública de proporções astronômicas em todos os países envolvidos, incluindo a Grã-Bretanha. Isso consolidou o poder do Banco da Inglaterra e dos financistas internacionais que subscreviam os títulos de guerra. Eles lucraram imensamente, financiando ambos os lados do conflito. Terceiro, a Revolução destruiu o poder da aristocracia fundiária francesa e abriu caminho para uma nova elite baseada no capital. E talvez o mais importante, o trauma da Revolução serviu como uma vacina. Ele demonstrou os perigos da democracia popular e justificou a necessidade de um governo forte, mas controlado pela mão invisível dos interesses financeiros para evitar o caos. A Revolução Francesa, vendida ao mundo como o nascimento da liberdade moderna, foi, na realidade, uma operação especial brutalmente eficaz para remodelar a Europa de acordo com os interesses da nobreza negra. Eles haviam aprendido a usar as aspirações mais nobres da humanidade como combustível para seus motores de destruição e lucro. O século XIX marcou o apogeu do poder da nobreza negra, agora firmemente entrincheirada na City de Londres e operando através do vasto mecanismo do Império Britânico, com o controle da maior marinha do mundo, do sistema financeiro global e da moeda de reserva, a libra esterlina. Eles podiam agora aplicar seus princípios venezianos em uma escala planetária. A política mundial tornou-se uma extensão direta de suas operações de negócios. Nações inteiras foram tratadas como ativos em um balanço, e a guerra tornou-se a ferramenta preferida para a reestruturação de mercados
e a eliminação de concorrentes. A fachada era a Pax Britannica, a missão civilizadora do homem branco. A realidade era um sistema implacável de exploração, mantido pela força militar e pela escravidão da dívida. O mundo não era governado a partir do Palácio de Buckingham, mas a partir dos escritórios de contabilidade sem rosto da City. As guerras napoleônicas serviram como o trampolim para essa dominação. A família Rothschild, atuando como os principais agentes financeiros da oligarquia, aperfeiçoou a arte de financiar ambos os lados de um conflito. Enquanto um irmão em Londres financiava o exército britânico de Wellington, outro em Paris financiava o exército de Napoleão. Não importava quem vencesse no campo de batalha, pois os Rothschilds venceriam no mercado de títulos. A famosa fraude após a Batalha de Waterloo, em 1815, é um exemplo clássico de seus métodos. Usando sua rede superior de mensageiros, Nathan Rothschild, em Londres, recebeu a notícia da vitória de Wellington horas antes do governo. Ele foi à Bolsa de Valores e começou a vender ostensivamente seus títulos do governo britânico. O mercado, acreditando que isso sinalizava uma derrota britânica, entrou em pânico e vendeu tudo. Quando os preços dos títulos despencaram, os agentes de Rothschild compraram secretamente todo o mercado por uma fração de seu valor. Horas depois, quando a notícia oficial da vitória chegou, os preços dispararam e a fortuna da família e de seus associados multiplicou-se. Eles não apenas lucraram com a guerra, eles usaram informações privilegiadas para tomar o controle de grande parte da dívida britânica. Se as guerras napoleônicas demonstraram seu gênio financeiro, as guerras do ópio contra a China revelaram a profundidade de seu cinismo moral. Por séculos, a Europa teve um enorme déficit comercial com a China. Os europeus queriam seda, porcelana e chá chineses, mas a China, em grande parte autossuficiente, não queria nada em troca, exceto prata. Isso estava drenando as reservas de metais preciosos da Europa. A solução da Companhia Britânica das Índias Orientais, o braço corporativo do Império, foi diabólica. Eles começaram a cultivar ópio em massa em suas possessões na Índia e a contrabandeá-lo para a China, criando deliberadamente uma nação de viciados. Quando o governo chinês tentou proibir o tráfico de drogas e confiscou o ópio dos traficantes britânicos, a Grã-Bretanha declarou guerra. Não uma, mas 2 vezes. Sob o pretexto de livre comércio, a Marinha Britânica bombardeou portos chineses, forçando a China a abrir seus mercados ao ópio e a ceder Hong Kong. Foi o projeto de negócios mais imoral da história: transformar à força uma das civilizações mais antigas do mundo em uma nação de drogados para equilibrar a balança comercial. A vida de milhões de chineses foi destruída, não por ódio ou ideologia, mas por uma simples anotação no lado do débito de um livro contábil. A mesma lógica foi aplicada aos Estados Unidos da América. A jovem república, com seus vastos recursos e espírito independente, era vista como uma futura concorrente perigosa. O objetivo da oligarquia britânica durante todo o século XIX foi impedir a ascensão dos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, eles viram sua oportunidade. Financiadores em Londres e Paris apoiaram secretamente a Confederação. Eles esperavam que a guerra dividisse permanentemente os Estados Unidos em 2 nações mais fracas e rivais que poderiam ser facilmente controladas e exploradas. O imperador Napoleão III da França, um fantoche dos financistas internacionais, chegou a instalar um regime monárquico no México, pronto para se aliar à Confederação. O plano só foi frustrado pela determinação de Abraham Lincoln e pela intervenção da Rússia, que enviou sua frota para os portos de Nova York e São Francisco como um aviso claro à Grã-Bretanha e à França para não interferirem.
o mundo moderno esteve a um passo de ser radicalmente diferente, tudo por causa de um cálculo estratégico feito nos salões de Londres. A lição era clara: qualquer nação que buscasse soberania econômica e política real se tornaria um alvo. O Império Invisível não tolerava concorrentes. Eles haviam se tornado os senhores do planeta, não através da conquista, mas através da corrupção, do vício e do caos habilmente orquestrado. O que é mais perverso? Vender uma bala para matar um homem ou vender ópio para escravizar sua alma e a de sua nação? Diga-nos qual crime você considera o maior nos comentários. Apesar de seu fracasso em dividir os Estados Unidos da América pela força durante a Guerra Civil, a oligarquia anglo-veneziana não desistiu. Eles simplesmente mudaram de tática. Se não podiam quebrar a nação por fora, eles a conquistariam por dentro. O plano era tão paciente quanto ambicioso: tomar o controle do sistema financeiro americano, a fonte de sua força e independência. Durante o final do século XIX e o início do século XX, os Estados Unidos viveram uma era de crescimento industrial e prosperidade sem precedentes, mas também de instabilidade financeira. Pânicos bancários e recessões ocorriam com frequência, muitas vezes exacerbados ou até mesmo secretamente instigados por interesses financeiros de Londres e seus associados em Wall Street. Cada crise era usada como um argumento para a necessidade de um banco central para estabilizar o sistema, nos moldes do Banco da Inglaterra. Era a clássica estratégia veneziana: criar um problema para depois oferecer uma solução que servisse aos seus próprios interesses. A campanha para a criação de um banco central nos Estados Unidos foi orquestrada por um pequeno e poderoso grupo de homens, todos com laços estreitos com a City de Londres. Figuras como J.P. Morgan, o principal agente da influência financeira britânica na América, Paul Warburg, um imigrante alemão da família bancária Kuhn, Loeb & Company, que tinha longas associações com os Rothschilds, e John D. Rockefeller, cujo império petrolífero foi construído com o financiamento do mesmo cartel. Esses homens se apresentavam como titãs da indústria americana, mas seus interesses e lealdades estavam alinhados com o sistema financeiro internacional centrado em Londres. Eles financiaram acadêmicos, jornalistas e políticos para promover a ideia de que apenas um banco central privado, livre da interferência política, poderia garantir a estabilidade econômica. Era uma mentira brilhante. O verdadeiro objetivo não era a estabilidade, mas o controle. Eles queriam transferir o poder de criar dinheiro do governo americano, eleito pelo povo, para um cartel privado de banqueiros que responderia apenas a seus acionistas. O clímax dessa conspiração ocorreu em novembro de 1910, em uma reunião ultra-secreta em uma ilha particular na costa da Geórgia, conhecida como Jekyll Island. Lá, por mais de uma semana, um grupo de homens que representava cerca de um quarto da riqueza do mundo se reuniu para redigir o projeto de lei que criaria o sistema de reserva federal. O grupo incluía Paul Warburg, o senador Nelson Aldrich, sogro de John D. Rockefeller Jr., Frank Vanderlip, presidente do National City Bank de Nova York, e outros representantes dos interesses Morgan e Kuhn, Loeb. A reunião foi tão secreta que os participantes usaram apenas os primeiros nomes e viajaram em um vagão de trem particular com as cortinas fechadas. Eles sabiam que se o público americano descobrisse que os maiores banqueiros do país estavam escrevendo a legislação bancária para seu próprio benefício, o projeto estaria morto. O plano elaborado em Jekyll Island se tornaria a base para a Lei da Reserva Federal. No entanto, havia uma oposição significativa à criação do Banco Central. Figuras poderosas e imensamente ricas, como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, eram céticos declarados.
Sua influência poderia ter descarrilado o projeto. Coincidentemente, todos os 3 homens morreram a bordo do RMS Titanic em abril de 1912. O navio, construído pela Harland and Wolff em Belfast, uma empresa financiada pelo sindicato de J.P. Morgan, estava em sua viagem inaugural. J.P. Morgan, um dos principais impulsionadores da criação do Fed, cancelou sua passagem no último minuto. Embora não haja prova definitiva de sabotagem, a eliminação simultânea de 3 dos oponentes mais poderosos do projeto da Reserva Federal em um único e conveniente acidente permanece uma das anomalias históricas mais perturbadoras do século XX. Seja qual for a verdade, a morte deles removeu um obstáculo significativo do caminho dos conspiradores. Com a oposição enfraquecida, o caminho estava livre. O projeto de lei foi cuidadosamente apresentado ao público, não como um projeto de banqueiros, mas como uma medida progressista para controlar os barões ladrões de Wall Street. Foi uma obra-prima de relações públicas. Em dezembro de 1913, com muitos membros do Congresso já em casa para o feriado de Natal, a Lei da Reserva Federal foi aprovada às pressas e sancionada pelo presidente Woodrow Wilson, um ex-acadêmico cuja carreira política havia sido financiada pelo mesmo grupo de banqueiros. Em um único ato, a América, uma nação nascida da luta contra um império controlado por um banco central privado, entregou voluntariamente sua soberania econômica ao mesmo sistema. O Sistema de Reserva Federal, apesar de seu nome oficial, não é nem federal, nem tem reservas, nem é um sistema a serviço do público. É um cartel privado de bancos que recebeu o monopólio de emitir a moeda da nação, o dólar, como uma dívida com juros. O salto sobre o oceano estava completo. A nobreza negra havia capturado com sucesso a cidadela de seu concorrente mais promissor. A máquina de dívida veneziana agora controlava a economia, que em breve se tornaria a mais poderosa do mundo. O palco estava montado para o ato final, o uso desse imenso poder para redesenhar todo o mapa global, com o controle do sistema financeiro britânico e, crucialmente, do nascente poder industrial e financeiro dos Estados Unidos da América. A oligarquia internacional estava pronta para realizar sua maior e mais terrível auditoria global. O velho mundo, com seus impérios multinacionais e monarquias teimosamente independentes, ainda era um obstáculo. Os impérios russo, austro-húngaro, alemão e otomano, apesar de suas falhas, representavam centros de poder alternativos, enraizados em tradições que não eram puramente comerciais. Eles precisavam ser demolidos para dar lugar a uma nova ordem mundial, uma ordem de estados-nação endividados e facilmente controláveis, governados por estruturas supranacionais, projetadas e controladas pelos próprios banqueiros. As 2 guerras mundiais do século XX não foram, como a história oficial nos conta, acidentes trágicos ou simplesmente o resultado de nacionalismos exacerbados. Foram o clímax sangrento de um plano secular, a demolição controlada da velha civilização para a construção de uma nova, um novus ordo seclorum. A Primeira Guerra Mundial foi o martelo que quebrou as 4 grandes coroas, uma complexa rede de alianças e tratados secretos, muitos deles encorajados pela diplomacia britânica, transformou a Europa em um barril de pólvora. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo foi apenas a faísca. O conflito foi deliberadamente projetado para ser longo, caro e exaustivo. Enquanto milhões de jovens morriam em trincheiras lamacentas por alguns metros de terra, os financistas em Londres e Nova York lucravam enormemente. O banco de J.P. Morgan, por exemplo, tornou-se o agente exclusivo de compras para a Grã-Bretanha e a França nos Estados Unidos, recebendo comissões sobre bilhões de dólares em suprimentos de guerra,
e também o único subscritor de seus empréstimos de guerra. Ao mesmo tempo, através de seus associados na Alemanha, eles também ajudaram a financiar o esforço de guerra alemão. A guerra não era sobre a vitória de um lado, mas sobre o esgotamento de todos os lados. Era sobre a transformação de nações credoras em nações devedoras, todas presas na teia do cartel bancário internacional. A Revolução Russa de 1917 foi uma parte crucial desse grande jogo. O Império Russo era um prêmio imenso, com seus vastos recursos e potencial humano. A oligarquia financiou a Revolução a partir de duas direções. De Nova York, banqueiros como Jacob Schiff, da Kuhn, Loeb & Company canalizaram milhões de dólares para os revolucionários, em parte por animosidade contra o regime czarista, mas principalmente para abrir a Rússia à exploração financeira. De Londres e Estocolmo, outros fundos foram direcionados para os bolcheviques de Lenin. O famoso trem selado, que levou Lenin da Suíça para a Rússia através da Alemanha em guerra, foi uma operação coordenada de inteligência e finanças. O objetivo não era criar um paraíso dos trabalhadores, mas mergulhar o maior país do mundo no caos, removê-lo da guerra, e então saquear seus recursos durante a guerra civil que se seguiu. O comunismo, com sua ideologia de controle estatal total, era, na verdade, um sistema ideal para a exploração por um cartel monopolista, pois eliminava toda a concorrência privada. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, não foi um tratado de paz. Foi um armistício de 20 anos, projetado para garantir uma segunda guerra. As reparações punitivas impostas à Alemanha tornaram sua recuperação econômica impossível e criaram o terreno fértil de humilhação e desespero do qual o nazismo iria brotar. Enquanto isso, na década de 1920, os mesmos banqueiros internacionais que haviam lucrado com a guerra orquestraram o boom conhecido como os loucos anos 20, injetando enormes quantidades de crédito na economia. Então, em 1929, eles puxaram o tapete, contraindo a oferta de moeda e causando o crash da Bolsa de Valores e a Grande Depressão. A depressão serviu a vários propósitos. Permitiu que eles comprassem ativos a preços de banana, consolidando ainda mais seu poder. Criou as condições para a ascensão de governos autoritários na Europa e justificou uma expansão maciça do poder governamental e, portanto, do endividamento nos Estados Unidos através do New Deal de Roosevelt. A Segunda Guerra Mundial foi a continuação lógica. O regime nazista de Hitler foi financiado e apoiado em seus primeiros anos por corporações e bancos anglo-americanos. A Union Banking Corporation de Prescott Bush, o avô de 2 presidentes americanos, foi um dos muitos canais para o dinheiro que ajudou a reconstruir a máquina de guerra alemã. O Banco de Compensações Internacionais em Basileia, na Suíça, liderado por banqueiros de todos os países beligerantes, incluindo a Alemanha nazista, e os Estados Unidos, continuou a fazer negócios e a transferir ouro para os nazistas durante toda a guerra. Novamente, o objetivo não era simplesmente a vitória dos aliados, mas o esgotamento máximo de todas as nações da Europa, a destruição da Alemanha como uma potência industrial independente e a criação das condições para uma nova ordem mundial pós-guerra. A colheita do caos foi imensa. No final de 1945, a Europa estava em ruínas, a Grã-Bretanha estava falida e os antigos impérios haviam desaparecido para sempre. Apenas 2 superpotências permaneceram: os Estados Unidos da América, agora o centro indiscutível do sistema financeiro, e a União Soviética, seu parceiro dialético em uma Guerra Fria cuidadosamente gerenciada que justificaria décadas de gastos militares maciços e endividamento. A demolição estava completa. O terreno estava limpo para a construção do Império Invisível final. Das cinzas da Segunda Guerra Mundial,
emergiu a arquitetura da governança global que a nobreza negra vinha planejando há séculos. Nas conferências de Bretton Woods e São Francisco, foram criadas as grandes instituições supranacionais que definem o nosso mundo hoje: as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Apresentadas ao público como instrumentos de paz, cooperação e desenvolvimento, essas organizações são, na realidade, os pilares do Império Invisível. Elas institucionalizaram o modelo veneziano em escala planetária. As Nações Unidas, com seu Conselho de Segurança, forneceram um mecanismo para a gestão de crises geopolíticas, legitimando intervenções militares que servem aos interesses do cartel. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial tornaram-se os cobradores de dívidas globais, impondo políticas de austeridade e ajuste estrutural a nações em desenvolvimento, forçando-as a privatizar seus ativos, abrir seus mercados e se tornarem vassalos econômicos do sistema financeiro ocidental. A soberania nacional tornou-se uma ficção. Os governos eleitos se transformaram em gerentes de nível médio, cuja principal função é administrar suas populações de acordo com as diretrizes estabelecidas por tecnocratas não eleitos em Washington, Nova York e Bruxelas. O poder real, no entanto, não reside nem mesmo nessas instituições visíveis. Ele é exercido em fóruns privados e exclusivos, longe dos olhos do público. Clubes como o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores reúnem a elite da elite, os principais banqueiros, CEOs de corporações multinacionais, chefes de Estado, ministros, magnatas da mídia e acadêmicos. Nessas reuniões secretas, o consenso é formado e as políticas globais são decididas antes mesmo de serem apresentadas nos parlamentos nacionais para um debate de fachada. É a versão moderna do Conselho dos 10 de Veneza, um governo sombrio global que coordena a estratégia para o sistema como um todo. A mídia de massa, controlada por um punhado de conglomerados de propriedade dos mesmos interesses, desempenha o papel das antigas tipografias venezianas: fabricar o consentimento, moldar a opinião pública e garantir que qualquer dissidência significativa seja marginalizada como teoria da conspiração. A tecnologia do século XXI forneceu ao sistema ferramentas de controle que Enrico Dandolo não poderia sequer sonhar. A globalização, impulsionada pela Revolução Digital, completou a dissolução das fronteiras econômicas, permitindo que o capital flua instantaneamente para onde os lucros são maiores e os impostos são menores, deixando os trabalhadores e as comunidades para trás. A promoção de uma cultura de consumo de massa, através do marketing e do entretenimento, criou um indivíduo ideal para o sistema: endividado, distraído, ansioso e perpetuamente insatisfeito, buscando a felicidade em aquisições materiais. A destruição sistemática de valores tradicionais, família, religião, comunidade nacional, através da engenharia social e da guerra cultural, atomizou a sociedade, deixando indivíduos isolados e impotentes diante do poder avassalador do Estado corporativo. As crises financeiras, como a de 2008, não são falhas do sistema, são características dele. São mecanismos periódicos de transferência de riqueza, onde os lucros são privatizados e as perdas são socializadas, com os contribuintes resgatando os mesmos bancos que causaram a crise, enquanto milhões perdem suas casas e empregos. O modelo veneziano atingiu sua conclusão lógica. Um império foi construído, mais vasto e poderoso do que qualquer outro na história. É um império que não precisa de exércitos de ocupação, pois governa através da dívida e do controle da mente. Não tem capital visível, pois sua sede é a própria rede financeira global. Não tem um imperador, pois é governado por uma oligarquia anônima e por seus algoritmos.
Eles nos deram um mundo de conforto material superficial, pago com a moeda da nossa soberania, da nossa privacidade e, talvez, da nossa própria alma. O sistema está quase completo, mas seu componente final, o mais crucial de todos, ainda depende de uma coisa: nosso consentimento silencioso, nossa participação voluntária no jogo. Eles construíram a gaiola, mas somos nós que entramos nela todos os dias. A história nos mostra um ciclo interminável de poder, onde os poucos sempre encontram maneiras de controlar os muitos, usando a força, a fé ou as finanças. O sistema criado pela nobreza negra é talvez a versão mais perfeita e sutil dessa máquina, mas a história também mostra que nenhum império é eterno. A questão que fica para a nossa geração, a primeira a ver a arquitetura completa deste império invisível, é se somos capazes de imaginar uma saída. Durante séculos, eles escreveram a história com o sangue e o tesouro de nações inteiras. Hoje, a tecnologia que eles usam para nos controlar também nos dá o poder de nos conectarmos e nos comunicarmos como nunca antes. Que roteiro você escolherá para o seu futuro? O conforto previsível de um ator bem pago em uma peça que você não escreveu, ou a perigosa liberdade de ser o autor da sua própria história, mesmo que o final seja incerto? Escreva sua escolha nos comentários, o futuro ainda está sendo escrito.